Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos aprender como abrir uma página web utilizando o Excel VBA, tá bom? Então vamos para o código, vamos aqui na guia desenvolvedor, tá? Se você não tem a guia desenvolvedor habilitado, basta você vir aqui na guia arquivo, tá? A versão que eu estou utilizando aqui, a versão do Excel é 2010. Então na guia arquivo você vem em opções, tá? Vai abrir essa janela aqui para você. Aí você vem aqui em personalizar a faixa de opções, certo? E aqui desse lado, do lado direito, tá? Você vai procurar pela guia desenvolvedor. Provavelmente ela vai estar então desabilitada, desmarcada. Aí você marca essa opção e clica aqui em OK, perfeito? E aí a guia desenvolvedor vai aparecer para você. Tá? Você pode também teclar no seu teclado, né, as teclas Alt e F11, que aí já vai abrir o editor de código automaticamente, tá? Então a gente vai fazer o nosso formulário. Então eu vou selecionar aqui um outro userform, tá? Vamos expandir esse userform, vou mudar a cor de fundo para ficar mais agradável, tá bom? Vamos colocar esse cinza mais escuro, certo? Aqui, se não tiver habilitado para você a caixa de ferramentas, basta você clicar aqui nesse símbolo aqui. Se você posicionar o mouse, ele aparece para você a dica, né, do que é aquele recurso. Você clica, ele vai exibir para você então a caixa de ferramentas. E aqui eu quero então uma caixa de texto, que é essa aqui. Você posicionando o mouse, ele vai te dar a dica do que é cada recurso. Clico sobre ela e clico no formulário. Perfeito. Eu tenho aqui a minha caixa de texto. Então aqui eu vou querer um botão de comando. Clico no botão para selecionar e clico aqui no formulário para colar, né, o recurso aqui, tá? Muito bem, então selecionando aqui a caixa de texto, vamos mudar o nome dela aqui, ó, name, vamos colocar o nome aqui, ó, txt url, certo? Opa, tá em caixa alta, vamos colocar em caixa baixa, txt url, perfeito. Então aqui, ó, selecionando o botão, vamos mudar o nome do botão também. Vou colocar aqui o BTO, navegador padrão. Não tem acento, não tem espaço. No name é todas as letras juntas, tá bom? Então, aqui nós temos duas possibilidades. Tem a mais simples e uma personalizada, tá? A forma mais simples de se abrir, ele vai utilizar o navegador padrão do seu computador e vai abrir então o endereço web que você colocar aqui na caixa de texto, tá? E a outra forma personalizada é onde ele vai abrir com o navegador que você desejar, tá? Você pode ter aí no seu computador instalado, né, o navegador Firefox, o Google Chrome, enfim, tá? Então nós vamos colocar aqui o texto, né, o caption é o texto do botão. Vamos colocar o texto aqui em caixa alta, aqui pode ser caixa alta, né? Então vou colocar navegador padrão, certo? Então vamos copiar esse botão e vamos colar ele aqui, ó, tá? E aqui nós vamos então colocar o name dele, vou colocar em caixa baixa, né? Eu vou colocar aqui o BTO, que é a sigla, né, que eu coloco, né, particularmente para identificar o elemento, que é um botão BTO, navegador específico, sem acento, sem nada, certo? E aqui eu posso colocar acento, que é o name, é o caption, né? Então, específico, perfeito? Então temos aqui o navegador padrão e o navegador específico. Vamos ajustar aqui um pouco para ficar mais agradável. Ok? Muito bem. Podemos também mudar aqui o nome do formulário, tá certo? Vou colocar aqui, ó, abrir página web com Excel VBA. E agora a gente vai então programar o evento dos botões. Então aqui eu vou clicar duas vezes sobre o botão padrão, certo? Vai abrir então o recurso aqui para
edição. Então aqui eu vou declarar uma variável, certo? Vou colocar aqui o DIN, URL, as string. Então estou dizendo que essa variável URL é uma string. Então eu vou atribuir a essa variável um valor que vai ser URL é igual o valor que tiver dentro da txt url.text, certo? Então o que tiver dentro da txt url é que vai ser atribuído a essa URL, certo? E vou colocar aqui a função que vai abrir essa URL, tá? Utilizando o navegador padrão. Então vamos colocar aqui, ó, thisworkbook.follow hyperlink, tá? Ele já me dá aqui o follow hyperlink. E aí eu vou colocar aqui dentro a nossa variável URL. Pronto. Com isso, ele já vai abrir então a URL utilizando o navegador padrão, certo? Então, agora vamos programar então o evento do botão da URL específica, ou perdão, do navegador específico. Clicando duas vezes sobre o botão, vai abrir então aqui o editor de código. No evento do botão já cria o evento, né, para o botão, quando você clica duas vezes. E aqui eu vou declarar então duas variáveis. Vou fazer um pouquinho diferente aqui, tá? Então vamos colocar aqui o DIN. Vai ser então web URL as string. E a nossa segunda variável vai ser DIN navegador. Vou colocar em inglês, navigator address string. Muito bem. Então eu tenho o endereço URL e o endereço do navegador que eu quero que abra essa URL, tá certo? Cada variável aqui tem a sua função, ok? Então eu vou definir o endereço do navegador. Então vou colocar aqui o let navigator, certo? Ponto address. Ele vai receber, eu vou colocar entre aspas, o endereço do meu computador, aonde está localizado o programa, né? O executável que vai abrir a URL, tá? No meu caso aqui eu quero abrir com o Chrome, tá bom? Eu tenho o Chrome instalado aqui no meu computador, eu quero abrir com ele. Então vou colocar aqui o endereço dele, /programs /file, certo? x86, fecha parêntese, /google /chrome /application, ou melhor, contra barra, não estou falando barra, mas é contra barra, porque no Windows, né, o diretório é separado por contra barra, tá ok? Então contra barra Chrome com letra minúscula .exe, ok? Então esse é o endereço do meu computador. Eu poderia vir aqui também, ó, procurar no C2 pontos, certo? Aí eu tenho aqui, ó, applications, tá? Aí aqui, ó, Google Chrome application, e aqui eu tenho o Chrome exe, certo? Poderia fazer isso também, tá? Aí é só copiar isso aqui, ó, voltar aqui no nosso código e colar isso tudo aqui dentro, certo? Lembrando que o último elemento aqui desse diretório, tá, é o executável, o nome do executável. Perfeito? Muito bem. O próximo passo aqui, então, é a gente atribuir o valor da URL, certo? Então, fazer let, certo? Web URL vai receber o que? Ele vai receber o que tiver lá dentro da nossa txt URL. .text. Correto? Perfeito. Agora nós vamos chamar a função, né,
que vai executar, fazer com que essa combinação entre o navegador, a combinação entre o navegador e a web page, eles trabalhem em conjunto, tá ok? Então vamos chamar aqui a função shell. Aí eu vou colocar o que? O navigator, tá? Ele está me pedindo aqui o pathname, o navigator address. Aí eu vou concatenar isso aqui com o espaço, traço, URL, que não é a nossa URL, tá ok? Isso aqui é uma variável da própria função. Vou fechar o aspas e vou concatenar com a nossa URL, tá? Então tem aqui o web URL, certo? E aí eu vou fechar aqui o parêntese, perfeito? Então pronto. Dessa forma, tá? Ela vai utilizar esse navegador para abrir essa URL, ok? Muito bem, então vamos ver isso tudo funcionando na prática, né? Já estou aqui com o formulário 2 selecionado, vou clicar aqui na setinha para ele abrir o formulário e aqui vamos colocar então a nossa URL, tá? Então vou colocar https://souzasystemas.com. Pronto. E aqui é a nossa homepage, né? Então vamos clicar aqui no navegador padrão e vamos aguardar a execução aí do programa. Então ele já abriu utilizando o Edge, que é o navegador padrão aqui do meu computador, tá? Então ele já abriu aqui, ó, a nossa loja, tá ok? Muito bem. Então, executando aqui, ó, essa mesma URL com o navegador específico, ele vai abrir no Chrome, ó. Já abriu o Chrome aqui embaixo, ó, já abriu a janela do Chrome e está abrindo aqui, ó, Souza Sistemas, a nossa loja, tá ok? Então temos aqui, ó, as duas URLs, né, abertas então nos navegadores, em ambos os navegadores, tá ok? Então ficamos por aqui com esse vídeo. Clica aí no link, perdão, no joinha, tá? Se inscreva no canal para ajudar o nosso trabalho aí. Até o próximo vídeo, um grande abraço e sucesso!